Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, o Vasco continua naquela missão, né? A missão de se desfazer do Jair, de se desfazer, né? De ter uma economia, né? De R$ 900 mil na folha salarial. Já falei para vocês aqui que não acredito que o Vasco consiga, né? Um time para pagar 900 mil, meu amigo. Mas vai querer pagar aquele negócio, né? Paga metade, eu pago metade, enfim. Se for isso, é menos um peso, né? Pelo menos um descontozinho na folha do Vasco. Vamos aguardar, tá? Ele foi oferecido, inclusive, para o São Paulo, não só aqueles times todos que eu falei para vocês, Atlético Paranaense, Inter, Atlético Mineiro, inclusive o Atlético Mineiro recusou, tá? O Cuca não quis o jogador, tá? Não quis o Jair. Aí o Vasco foi oferecendo, Atlético Paranaense, Ceará, o diretor não confirmou, mas também não disse que não tem nada, né? Ele desconversou, ou seja, existe a possibilidade do Jair ir para o Ceará, sim. Tá? O Vasco também ofereceu para o São Paulo para quitar a dívida com relação ao zagueiro Léo, tá? Mas o São Paulo deve recusar também a contratação do volante. É o Vasco aí no mercado tentando possibilidades, né, cara? Possibilidades para dar enxugada na folha. Quem também pode sair, mas sair na janela, tá? É o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho foi titular da última partida do Vasco contra o Fluminense, tá? Ele entrou ali no meio de campo. Ele não tá bem esse ano, né? Ano passado ele estava muito bem, ele ajudou muito, tá? Ele estava fazendo ali uma boa dupla com o Hugo Moura no meio de campo, os dois volantes muito bem. Esse ano não, esse ano ele perdeu um pouco de espaço, vem entrando, não vem bem, né? Mas no sábado teve o olheiro da MLS, tá? Olheiro da MLS de olho no futebol do Matheus Carvalho, e aí ele pode deixar o Vasco no meio do ano. Lembrando que times da MLS fizeram propostas para o Vasco nessa janela de janeiro, tá? O Vasco achou o valor baixo, o Vasco não quis fazer negócio, o Vasco quis esperar para ver se aumentariam o valor, não aumentaram o valor, mas continuam observando o jogador, tá? Tanto que nesse clássico contra o Fluminense no Maracanã, tivemos olheiros da MLS com relação ao Matheus Cocão e também com relação ao Ryan, tá? Só que do Ryan foram olheiros europeus. E o Ryan foi muito bem, né? Repito o que eu venho falando, o Diniz vai fazer o preço do Ryan subir. O Ryan melhorou muito de produção na mão do técnico Fernando Diniz. Parceiro, estou olhando aqui quem é a classificação, né, de mandantes e visitantes. Cara, o Vasco é o 9º melhor mandante do Campeonato Brasileiro e é o pior visitante, cara. Vasco e Juventude, os piores visitantes do campeonato, não arrumaram nenhum pontinho, cara. O que o Vasco jogou fora, 5 partidas, o Vasco perdeu, meu amigo. É bizarro. Enquanto em São Januário a gente vai bem, fora de São Januário, meu amigo, tá mal pra caramba. Pra vocês verem, né? O Vasco fez 5 jogos, né, como mandante. Pra vocês verem. Ganhou 3 que foram em São Januário, e empatou no Maracanã contra o Flamengo e perdeu pro Palmeiras no Mané Garrincha. 3 jogos em São Januário, 3 vitórias. É o 9º melhor mandante. Agora, como visitante, meu amigo, 5 jogos, 5 derrotas. Cara, 10 gols sofridos, só 3 gols marcados. O Vasco precisa muito melhorar o desempenho fora de casa. Cronograma definido de treinamento da semana pelo Fernando Diniz, tá? Hoje já teve treinamento de manhã. Amanhã o Vasco enfrenta o Melgar pela Sul-Americana. Depois, quarta-feira, já treina de manhã de novo, tá? Quinta de manhã, sexta de manhã,
Sábado enfrenta o Bragantino e aí no domingo tem aquela reapresentação para fazer uma recuperação, né? Trabalhar a nutrição, trabalhar a parte física. Irmão, é o Fernando Diniz não dando moleza para esse elenco. Falando na próxima partida contra o Melgar, falei para vocês mais cedo que o Hugo Moura poderia jogar. Irmão, Hugo Moura, esquece, parceiro, esquece. Ele tá suspenso, né? Eu tinha esquecido, ele tomou cartão vermelho contra o Puerto Cabello. Meu amigo, se eu não me engano, ele tomou cartão vermelho contra o Puerto Cabello. Puerto Cabello não, contra o Lanús, a última partida. Tomou cartão vermelho contra o Lanús. Ele tá fora, tá? Ele tá suspenso. Não enfrenta o Melgar, meu parceiro, não enfrenta o Melgar. E aí a vaga deve ser do Matheus Carvalho, que a gente falou há pouco, ou do Sforza. Cara, eu vou te falar, o Sforza fez bons jogos quando chegou, inclusive contra o Vitória da Bahia, esse ano ele fez um bom jogo ali no primeiro tempo, né, cara? Mas ele não entrou bem contra o Fluminense, não. Deu mole, inclusive, no gol, né? O gol do Guga foi mole do nosso Sforza. Vamos ver se o Diniz vai preferir Matheus Carvalho ou Sforza para essa partida. Parceiro, o Zé Colmeia, que é um influenciador vascaíno, amigo do Maxi Lopes, lembra do Maxi Lopes, que jogou no Vasco em 2018, inclusive salvou o Vasco do rebaixamento em 2018, meteu gol pra caramba, bom jogador, não perdia um pênalti, bom jogador, né? Ele já estava em fim de carreira, engordava bastante rápido e tal, mas foi um bom jogador. O Zé Colmeia revelou, tá? Aí é bom falar, o Maxi Lopes hoje é dono do Birmingham, da Inglaterra, dono junto com outros investidores, né? Ele é dono do Birmingham e dono também de um time na Suíça. E o Zé Colmeia, que é amigo dele, revelou que o Maxi Lopes entrou em contato com a 777 para ver quanto que seria para comprar a parte da 777. A 777, parte da 777 do Vasco, né? Aí a 777 respondeu que tá essa briga na justiça, tá? E aí o Maxi Lopes deu uma recuada. Meu amigo, Maxi Lopes, dono de um time na Suíça, dono do Birmingham da Inglaterra, ex-centroavante do Vasco, queria comprar o Vasco, mas está tudo embrulhado, né, cara? Todo mundo, é aquilo que a gente fala, né? Todo mundo resolveu a vida, todo mundo que a 777 era dona, todo mundo resolveu a vida, a 777 já está fora. No Vasco, tá? Entraram para eliminar, nada se resolve na justiça, o Vasco não traz investidor, o Vasco com transfer ban na FIFA, não consegue reforçar, Pedrinho se mostrando extremamente incompetente na gestão, coloca os amigos dele, o Felipe é um deles, só contratação horrorosa de reforços, cara, é difícil pra caramba, meu amigo, difícil pra caramba, mas eu queria que você comentasse, deixasse a sua opinião aqui. Maxi Lopes como dono do Vasco, você aprovaria? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.